Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O casamento de um cristão é para acontecer dentro do povo de Deus. Isso é um princípio bíblico. No Novo Testamento, ele é trazido da seguinte maneira: não pode haver sociedade da luz com as trevas. Que sociedade pode ter? Nenhuma. Não há sociedade do crente com o incrédulo. O casamento deve ser feito dentro da família de Deus. Senão, vai trazer muitos problemas. Não é que inviabilize totalmente a salvação da pessoa, mas vai dificultar bastante. Agora eu quero me referir ao que Deus estabeleceu no Antigo Testamento para nós podermos entender melhor. Deus separou um povo, o povo de Israel, no Antigo Testamento, para ser exclusivamente seu, um povo que fosse zeloso de boas obras. Israel falhou, mas enquanto Deus lidava naquela antiga aliança, no Antigo Testamento, com o povo de Israel, então Deus estabeleceu alguns princípios. Vocês não vão se misturar com os outros povos para eles não influenciarem vocês, seus filhos, e afastarem vocês do caminho da verdade. Mas isso aconteceu. Mas Deus avisou. Então aqui eu quero me referir a um assunto que é citado várias vezes no Antigo Testamento e não tem recebido a merecida ênfase entre os pregadores, porque é um assunto que, em princípio, não nos interessa. Um tal de Zelofeade, da tribo de Manassés, que era filho de Maquir, esse Zelofeade só teve filhas, não teve filhos homens. E aí ficou a seguinte questão: filha mulher também tem direito à herança? E foram levar o caso a Moisés, que levou o caso a Deus, e Deus respondeu: tem direito à herança sim. Filha mulher tem direito à herança. Então, o assunto está encerrado. A herança vai ser dividida pelas mulheres. Aí eles levantaram uma outra questão, agora a tribo de Manassés, e levaram o caso a Moisés para levar a Deus. Bem, as mulheres, as moças, filhas do Zelofeade, têm direito à herança. Mas, e se elas se casarem fora da tribo, esta herança vai ser tirada da nossa tribo e levada para uma outra tribo, porque a herança da mulher vai ser entregue à administração do marido, que é de outra tribo. E como é que nós vamos resolver esse problema? Levaram o caso a Deus, e eu quero então aqui em Números, no capítulo 36, trazer um pouquinho da resposta. O Senhor estabelece o seguinte: esta é a palavra do Senhor que mandou a respeito do Zelofeade e suas filhas, que elas sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Elas têm direito de escolher, mas dentro da própria tribo. E a explicação: assim, a herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo para outra tribo, pois os filhos de Israel hão de se vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Assim, a herança não passará para outra tribo. Vamos procurar entender isto. Deus queria que o exército, que Israel fosse um exército, como um exército arregimentado. Cada um teria que estar debaixo da autoridade respectiva. Cada grupo de pessoas debaixo da autoridade do seu líder, todos os líderes debaixo da autoridade da liderança maior na sua tribo. Assim, Israel deveria se acampar.
assim deveriam viver, assim deveriam distribuir a herança e assim deviam se casar também. Este é um princípio. Para quê? Para que a herança não seja desmembrada, dividida por outras tribos. A herança tem que se manter naquela tribo. A ideia da herança era a ideia básica da antiga aliança. A aliança de Deus com Abraão e sua descendência era para dar uma terra aqui, e a terra era o quinhão dessa herança, era o símbolo dessa herança, a terra. Portanto, a terra como herança não devia ser desmembrada, deveria permanecer em cada tribo. Isto é um princípio. Hoje, no Novo Testamento, nós estamos de uma forma muito diferente. Nós não temos essa ideia de herança aqui na terra. Isso pertence a cada país, é um bem desnecessário. Ninguém, para ser feliz, precisa ter um pedaço de terra. A pessoa pode ser feliz morando de aluguel. E ninguém, quando morrer, vai levar nada disso aqui também. Então, ter bens, possuir terra, terreno, casas aqui na terra, isso não tem valor. E Jesus disse, para você ser feliz, você venda e distribua suas casas, bens, terrenos e tudo mais para me seguir. É seguir a Jesus que traz a grande herança para nós. A nossa herança não está aqui, está no céu. É lá que nós ajuntamos tesouros, não aqui na terra. Então vamos procurar entender isso. Para você não perder a sua herança celestial, não se case fora da família de Deus. Essa palavra tem que ser mais lembrada aos jovens. Mas o rapaz está sentindo atração por uma menina que não é do povo de Deus, não é crente. Em princípio, isso não é de Deus. Mas se é de Deus, ele fale do evangelho para ela. Mas é muito difícil misturar o evangelho com o sentimento. Como assim? Eu vou evangelizar, rapaz, vou evangelizar uma moça. Mas eu misturo as coisas, porque eu me agrado dela como uma moça, tem uma atração natural. Mas existe uma necessidade de pregar a verdade como de Deus para ela crer e se arrepender de seus pecados e se voltar para Jesus. E é muito difícil desempenhar esse papel, porque ou eu vou ter simpatia por ela como pessoa, uma atração natural, ou eu vou ter o amor de Deus para pregar o evangelho. Mas a gente não pode ter as duas coisas? Até pode, mas não deve misturar os papéis. Nós temos que pregar o evangelho para todos, mas nós temos o direito de ter simpatia por alguém e até desejar casar com alguém. Mas isso é de Deus? Provavelmente não. Se é fora do arraial do Senhor, isso não é vontade de Deus. Vai ser muito raro o caso em que a pessoa vai fazer isso e vai ter bons resultados. Na maioria, isso aí é um problema sério. Deus estabelece a herança. A herança é a nossa salvação, é o nosso galardão. Para não perder isso, você abre mão de namoro, abre mão de se casar. O apóstolo Paulo colocou isto. Até deixe de se casar para não perder a herança de Deus. E se fosse casar, você se case com uma pessoa dentro do arraial de Deus. Mas eu gosto daquela pessoa que não é de Deus. Esse gosto é tentação, isso não é de Deus, é da carne. O que é de Deus é que você não perca a herança celestial. Se você fosse misturar com uma pessoa que não é de Deus através do casamento, vai correr um sério risco de esfriar na fé e se afastar de Deus e perder a sua salvação. Então, por causa da sua salvação, que é a sua verdadeira herança, não se misture com pessoas que não são de Deus. Inclusive parentes, não se misture. Não faça sociedade, não estabeleça negócios com alguém que não é de Deus. Isso pode fazer esfriar você na fé quando você, por negócios, faz uma sociedade com alguém que não é de Deus.
Entenda este princípio. Aquelas moças foram muito felizes, elas ficaram valorizadas, acabaram se casando com parentes delas e aparentemente foram muito felizes no casamento porque atenderam à voz de Deus. Entenda porque Deus estabeleceu esse princípio. Quem se casa tem que se casar dentro dos arraiais do Senhor para não perder a herança. Mas eu não posso me casar fora do arraial do Senhor? Poder pode, tudo é lícito, mas provavelmente vai perder a herança. Para não perder a sua herança, que seja o seu bem mais valioso, a sua salvação e o galardão, para não perder, obedeça a Deus. Tire o seu coração daquilo que não é de Deus. Aprenda este princípio e ensine para as outras pessoas, em especial para os jovens que precisam ouvir essa palavra.